Olá, tudo bem? Bom dia para todos. Mais um vídeo aí para o canal Química Orgânica é Vida. E conforme foi mencionado aí no vídeo anterior, a gente vai deixar depois na descrição aí para vocês assistirem se quiserem, né? Vamos fazer uma exploração aqui no nosso site Plataforma Analur. Vocês verem todo o conteúdo que está contido nesse site, todas as possibilidades, todas as informações, tudo que vocês podem extrair aqui desse site que a gente tem feito, né? Constantemente a gente tem feito aí melhorias e acrescentando novos conteúdos, mas eu queria apresentar aqui as coisas que já estão aqui no site, né? Então vamos aqui vendo cada possibilidade aqui dentro da plataforma. Bom, essa aqui é a página inicial da plataforma Analur, que conforme foi dito no vídeo anterior, né? Esse nome Analur, ele foi atribuído em homenagem ao programa Analur, né, que foi criado pelo professor Cláudio Costa Neto, né, aqui nessa opção aqui, Analur e Ensino, né, vai contar um pouquinho dessa história sobre a criação do programa Analur dentro do livro do professor Cláudio Costa Neto, de 2004. Esse programa ele vinha junto com o livro, e com esse programa, com a utilização desse programa, a gente pode fazer buscas sistemáticas de substâncias contidas numa base de dados pelo chamado método de cortes sucessivos. Então você, por exemplo, realiza uma análise elementar, faz um primeiro corte colocando ali os resultados dessa análise, vai gerar um universo 2 menor que o anterior, e aí você pode ir colocando novas propriedades de corte, por exemplo, determinação de constante física. Você vai lá um ponto de fusão, você coloca essa informação, ele vai gerando universos subsequentes cada vez menores até, idealmente, chegar na singularidade. E aqui também fala sobre o nosso projeto aí, que a gente tem também desenvolvido conjuntamente aí com os nossos alunos de iniciação científica e com colaboração também do professor Cláudio Costa Neto, com uma base atualmente com 4.664 registros, né? E a gente pode fazer buscas sistemáticas semelhantes ao Analur da primeira versão, né? Que hoje em dia já não roda mais nos sistemas operacionais mais modernos, né? Aqui na própria página plataforma Analur, a gente tem um botão aqui, né? Que direciona para esse Analur Online, a versão atual. A gente está para publicar uma nova versão com mais funcionalidades e mais amigável também, né? Um visual novo, totalmente remodelado. Mas atualmente o que está no ar, né? É esse que a gente vai ver agora aqui. Clicando no botão Analur Online, ele direciona para cá. Então a gente pode aqui colocar os resultados, por exemplo, de análise elementar, por exemplo, possui oxigênio. Os que não possuem, os que deram negativo, resultado negativo, a gente pode botar aqui zerando, né? Então 0 nitrogênio, não tem enxofre, por exemplo, então bota aqui não tem enxofre, não tem cloro, não tem bromo, não tem iodo, não tem flúor, né? Digamos que só deu positivo para o oxigênio. Depois você pode realizar, por exemplo, uma determinação de uma propriedade física, né? Se ele for um líquido, por exemplo, ponto de ebulição, né? E a gente colocar aqui, vamos ver, encontramos 82 graus, a gente pode dar uma margem de segurança, né? Mais ou menos 82, então vamos botar aqui de 80 a 84. Digamos que a gente também fez uma análise para grupo funcional e descobriu que se trata de um álcool, né? Então a gente pode aqui também incluir essa informação, que ele possui álcool na estrutura, né? Aqui, nessa versão atual, a gente dá essa informação usando
abreviações do código SCGF criado pelo próprio professor Cláudio, está descrito lá no livro dele, né? Então, nesse botãozinho azul aqui, clicando nele, a gente vai ter aqui todas as abreviações, né, do código SCGF para cada grupo funcional. Então, aqui estamos vendo o álcool, a abreviação é ALC, né? Então, a gente pode voltar lá para a página de busca e colocar o código ALC. Tá? Então ele vai procurar todos os álcoois que tem ponto de ebulição de 80 e 84. Digamos que foi feito também um teste para insaturação e deu negativo. Então a gente pode colocar também o código para, por exemplo, alceno e informar que ele deve ser excluído da nossa lista de possibilidades. Então ele vai procurar aí todos os álcoois saturados. Você pode botar aqui também outro tipo de saturação, alcino, que o código é ino, e mandar excluir também, né? Então vão vir os álcoois saturados. Aqui não precisa colocar aromático, porque nenhum álcool aromático vai ter ponto de ebulição nessa faixa de 80 a 84, né? Então vamos aplicar o filtro, vamos ver o que aparece. Deu aqui 3 possibilidades dentro da nossa base de dados original de 4.664 substâncias, e aí temos esses 3 álcoois possíveis: 1-metilciclopropanol, álcool isopropílico e álcool terquebutílico. Aqui a notação linear SCGF, a notação linear Smiles, a fórmula linear, fórmula molecular, ponto de ebulição, ponto de fusão, né? Peso molecular. Então aqui também tem ponto de fusão de derivados, também estão codificados, né? NUT seria os naftiuretanos, né? FUT feniuretanos, aqui os valores de ponto de fusão desses derivados, que podem então indicar que, por exemplo, transformar esse analito numa feniluretana poderia ser usado para diferenciar o álcool isopropílico do terquebutílico. Do álcool isopropílico é 88, do terquebutílico é 136, né? Na nova versão do Analor, que está para ser publicada, você ainda pode abrir a ficha dessa substância e ver a estrutura dessa substância. Vai ter acesso também aos espectros, né, de infravermelho, RMN, massas, né? Essa é a nova versão que está em desenvolvimento, ok? Então, voltando aqui para a plataforma, nós temos aqui esse botão Analor Ensino, falando sobre como que a análise orgânica, né, e a utilização do Analor online podem ser utilizados para o ensino de química orgânica. Um texto bem interessante que vale a pena vocês darem uma lida. O professor Cláudio Costa Neto, né, ele apresenta esse tema lá no livro dele também, e algo em que eu particularmente, né, acredito. E na seção aqui abaixo, uma seção de vídeos demonstrativos que estão sendo ainda desenvolvidos, né? A princípio eles estão divididos em 3 categorias. Quando vocês verem aqui na plataforma um botão não preenchido, significa que ainda não tem conteúdo inserido dentro dessa seção. Quando o botão estiver preenchido é porque já existe conteúdo. Então, por exemplo, vídeos de métodos de separação / purificação, a gente já vai encontrar aqui na plataforma vídeos sobre cromatografia em camada fina. Está aqui. São vídeos publicados no nosso canal do YouTube, né? Química Orgânica é Vida. Esse para o qual eu estou gravando esse vídeo, né? A gente pode voltar aqui para o menu de método de purificação e separação para ver outros vídeos dentro da mesma categoria, ou voltar para o menu principal de vídeos demonstrativos. Então, se eu voltar aqui para a tela anterior, tem também de recristalização, e aqui 2 vídeos, né? Uma sobre a recristalização da dibenzal acetona, que foi um vídeo produzido pelo professor Dr.
Júlio César Borges, também lá da instituição IFRJ, por qual eu também faço parte, né? E a recristalização da acetanilida, um vídeo produzido aí junto com meus alunos de iniciação científica. Voltando então para o menu principal, nós temos ainda os vídeos de métodos de análise orgânica. Então já tem alguns vídeos aqui, né? Vídeos de análise funcional, vídeos de análise alimentar, vídeos sobre ensaios preliminares, e ainda tem mais duas sessões previstas aqui, né? Sobre ensaio de solubilidade e determinação de propriedades físicas, né? Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, gravidade específica, né? Então aqui, por exemplo, em análise funcional temos por enquanto só esse vídeo aqui. E voltando para o método, para o vídeo de análise orgânica, né? Vamos voltar aqui. Temos ainda vídeo de análise alimentar. Então já tem aqui análise para oxigênio, análise para enxofre, pelo método de pirólise reativa. Bom, então essa é a seção de vídeos demonstrativos, né? Ainda tem bastante coisa para acrescentar nessa seção. Os vídeos estão sendo produzidos e editados como parte de um projeto que a gente tem dentro da instituição com alunos, principalmente de curso técnico em Química e de controle ambiental. Temos aqui também as sessões propriamente ditas com os procedimentos, né? Então aqui a análise preliminar, falando sobre estado físico, falando sobre a cor, são exames preliminares que a gente pode fazer, né? Explicando um pouquinho sobre a teoria das cores em compostos orgânicos, né? E aqui a seção falando também sobre o procedimento do teste de ignição. E aqui um botãozinho que já direciona lá para o vídeo, que também está na seção de vídeos, né? Voltando aqui para as outras opções, então seguindo aqui, né? Propriedades físicas, nós temos aqui ponto de fusão, ponto de ebulição e gravidade específica. Então, procedimento, uma figurinha explicativa, ponto de ebulição a mesma coisa, gravidade específica a mesma coisa, tá? Procedimentos. Então, cada sessão vai explicar um pouquinho sobre o método, procedimento e figuras que demonstre de uma forma mais visual, né, o que vai ser feito no procedimento. Ensaio de solubilidade, que é um teste bem simples de ser feito, né, e com no máximo 4 ensaios de solubilidade, seguindo esse procedimento aqui abaixo, você consegue classificar a substância em um grupo de solubilidade, e de acordo com o seu grupo de solubilidade, a gente tem possíveis classes de substâncias que vão se adequar a esse grupo de solubilidade, tá? Então, aqui, por exemplo, né, retirado da literatura, aí, né, algumas sugestões de classes de grupos de substâncias, né, grupos funcionais e tipos de estrutura química, né, que se encaixam dentro desses grupos de solubilidade de forma mais frequente. Ok? Temos aqui embaixo, então, receituários de reagentes. Então, todos os reagentes utilizados aí nesses diversos tipos de análise, né, nós temos aqui uma listagem de como se prepara esses reagentes, esses códigos de cores, né, verde, amarelo e vermelho está relacionado com a estabilidade desses reagentes. Então, em verde são reagentes que são estáveis aí pelo menos por muitas semanas ou meses, né? Em amarelo, geralmente tem estabilidade até um mês. E os em vermelho são aqueles que a gente indica que devem ser preparados no momento do ensaio. Tem
uma estabilidade menor que uma semana. Alguns deles só dá para usar no próprio dia que ele foi preparado. Bom, logo aqui abaixo vem análise elementar. Então nós temos aqui o procedimento geral de análise elementar, ou procedimentos gerais, né? Então aqui nós mencionamos alguns requisitos para que a análise elementar possa dar resultados confiáveis, e aqui os tipos de procedimentos gerais, né? As pirólises reativas, as mineralizações e as reações por via úmida. Tá? E temos aqui os vários tipos de processos de análise elementar sendo aplicado a cada tipo de elemento, o agente reativo, né? O produto que vai ser obtido e como que você identifica um resultado positivo para cada um desses ensaios. Tá? Então, por exemplo, o nitrogênio dá para ser realizado o ensaio elementar para nitrogênio através dos 3 métodos. Então, hidrogenólise, que é uma pirólise reativa, né, com cal sodado e zinco, produzindo amônia, e essa amônia pode ser identificada num papel de filtro na boca do tubo de ensaio, que vai estar recebendo os vapores de amônia, produzindo uma cor característica de acordo com o reagente utilizado. Então temos aqui, esse quadrinho aí foi retirado do livro do professor Cláudio Costa Neto. Bom, aqui deixa eu voltar aqui para o método geral de análise elementar. Assim, pirólise reativa, né, explicando como que se realiza, a figura explicativa de uma possível forma de realizar essa pirólise reativa, né? Basicamente, né, a gente pode fazer um ensaio positivo ou branco, de preferência feito paralelamente, de modo a gente poder observar simultaneamente os dois resultados, mas a diferença aqui do branco para o positivo é que você vai ter uma substância que contém um elemento ou um analito que você quer saber se contém o elemento que você está buscando identificar a sua presença ou descartar essa possibilidade. Então você coloca um pouco do reagente de pirólise, um pouco da amostra e uma segunda camada desse mesmo reagente, fazendo um sanduíche, né, aquecendo de cima para baixo, de modo a evitar que essa substância, o analito, volatilize sem conseguir reagir com esse reagente, e lá em cima no papel um reagente que vai estar umedecendo esse papel e recebendo esses vapores para uma identificação, uma possível identificação do elemento presente no analito. Esse tipo de ensaio, né, ele é descrito por Feigl, né, por isso ele é chamado de spot test de Feigl, e ele, apesar de ser bastante antigo, né, ele funciona bem e pode ser aplicado, né, de uma forma bastante assertiva e com a vantagem de ser bem mais barato do que a realização de identificação desses elementos através de métodos espectrométricos, né? A mineralização é um outro tipo, né, que você trata a sua substância, né, por exemplo, um sódio metálico, e transforma esses elementos que você está querendo identificar em um ânion, geralmente, né, que você vai conseguir depois identificar, normalmente formando um sal de uma coloração característica. Tá? Então tem aqui procedimento usando sódio metálico, procedimento usando carbonato de potássio a nitro. Não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu quero... a ideia é a gente explorar todo o menu de opções, né? Então vamos seguir em frente aqui.
Aqui fala sobre a notação SGF, explicando essa notação que é utilizada para gerar estruturas lineares e também possibilitar, né, a busca das substâncias por grupo funcional. Grupos funcionais, aqui é bem interessante, a gente tem um menu de opções em que você pode selecionar o grupo funcional desejado. Por exemplo, eu quero olhar aqui os compostos carbonilados. Então a gente vai aqui em carbonilados. Carbonilado nós temos aldehídos e cetonas, vamos aqui nas cetonas. Nós temos então aqui a possibilidade de voltar para o menu anterior, de grupos funcionais, ou explorar aqui a química e as aplicações da classe das cetonas. Ainda não tem conteúdo aqui, né? O botão não está preenchido, né? E análise funcional, em que a gente pode explorar tanto métodos físicos de análise, usando aqui, né, reagentes, por exemplo, como a 2,4 de nitrofenohidrazina, que vai produzir uma 2,4 de nitrofenohidrazona, que tem uma coloração característica e precipita, né? Então a formação de um precipitado amarelo ou laranja, a gente tem um vídeo sobre essa reação ali no nosso site, né? Ali na seção de vídeos. A gente pode voltar para o menu de procedimentos, pode voltar pode ir para a seção de preparação do reagente. Tá? Pode voltar aqui para essa seção aqui dos carbonilados. A gente pode navegar com esses botões aí para várias direções possíveis. Aqui em análise funcional, nós temos também os métodos físicos de análise, que é dentro da espectrometria no infravermelho. Quais são as bandas principais, aqui elas se relacionam, e alguns espectros, exemplos, né, que foram obtidas, esses espectros aqui foram retirados da base SDBS, né, aqui está a fonte de onde ela veio, vocês podem também buscar direto lá no site do SDBS, que o código delas na base SDBS, a forma como esse espectro foi obtido, no caso um filme líquido. A gente pode voltar para essa seção, né? E podemos também voltar para o menu principal e escolher outro grupo funcional e fazer esse mesmo tipo de busca. Também tem a preparação de derivados, né? Então aqui a parte também, voltando aqui ainda dentro das cetonas, dos derivados. Então todos os derivados que a gente pode obter a partir das cetonas, tá? E aqui os esquemas e procedimentos. Então todos esses derivados podem ser obtidos através da cetona, ou seja, eu posso transformar uma cetona numa oxima, por exemplo, através desses procedimentos que estão aqui descritos em piridina ou em água. E aqui é o esquema da reação: acetona com cloridrato de hidroxilamina formando uma oxima, tá? Essa oxima então pode ser isolada, purificada e secada, e depois batendo o ponto de fusão, determinando o ponto de fusão desse derivado, a gente pode então corresponder o ponto de fusão desse derivado com uma ou mais cetonas que são capazes de formar esse tipo de oxima. Tá? Lembra lá naquela busca que a gente fez agora há pouco, aquela simulação, né, que aparecia para dois possíveis álcoois, dois diferentes pontos de fusão de uretanas que podiam ser obtidas, né? Então é isso aí, a gente faz o derivado, faz o ponto de fusão e vê qual deles que se aproxima mais do ponto de fusão de derivado relatado para cada uma das estruturas. Tá? Essa é a ideia dos derivados. Aqui, esse botão a gente pode voltar para o menu anterior e escolher um outro derivado, ver procedimento, esquema da reação. Todos eles vão ter essas possibilidades. Procedimentos,
esquema da reação, ok? E você pode voltar para o menu anterior de derivados, ok? E voltar para o menu de grupos funcionais e explorar outro grupo funcional se você assim desejar. Então esse é o menu dos grupos funcionais. Análise funcional. Aqui são todos os ensaios que você pode fazer para determinação de possíveis grupos funcionais presentes no seu analito. Tá? Então aqui nós temos ele nos direciona para aquele menu dos grupos funcionais novamente, a gente escolhe e vai para a análise funcional. Tá? Então é só um outro caminho de chegar no mesmo lugar, assim como também o menu de derivados químicos. Você pode ir por aqui, ele vai te direcionar para um grupo funcional específico e as possibilidades, ou você pode chegar lá através do menu de grupos funcionais que a gente viu lá em cima. Tá? Então tem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar e retornar para o ponto de partida da onde você iniciou a sua exploração aqui dentro do site. Por último, né, nós temos aqui a equipe que trabalhou e que continua trabalhando no projeto. Né? Então, esses aqui são os alunos que atualmente estão trabalhando no momento que essa gravação está sendo feita. Né? O Otton e o Luiz Henrique trabalhando no desenvolvimento do novo Analor, que ainda está em fase final de produção. Aqui nossas 3 alunas do curso de controle ambiental, a Esther, a Charisse e a Luna, que estão aí produzindo os vídeos nesse momento. E aqui uma homenagem àqueles que já passaram pelo projeto, né? Já creio que a maioria deles se formaram já no curso deles, ou estão em fase de finalização no momento desse vídeo, né? Então aqui cada um deles e o curso que eles pertenciam, né? O André, o Bernardo e o Vitor. E quem mais? O André, o Bernardo, o Vitor e o Misael. Esses 4 aqui foram os 4 primeiros que trabalharam na fase inicial desse projeto. Depois vieram outros, né? Então aqui o Kaique, a Maria Eduarda, a Lívia, a Mariana, todos os cursos técnicos em Química ou Controle Ambiental, e o João Vitor, que é aluno do bacharelado em Química, também já se formou. Então, aqui minha homenagem a todos eles, né? Todos eles contribuíram para todo esse conteúdo que hoje se encontra disponível gratuitamente para quem queira usufruir, né? Tem sessões finais aqui, né, de alguns conteúdos, outros conteúdos aí relacionados com a nossa instituição IFRJ, né? Temos um site aqui de algumas perguntas frequentes, né? E as respostas a essas perguntas. E finalmente um fórum de discussão que vocês podem ter acesso clicando nesse botão e através desse fórum também fazer perguntas e, enfim, e discutir com outros membros do fórum, dando sugestões, apontando possíveis imprecisões e erros encontrados aí no site, já que ele está em desenvolvimento. É esperado que existam alguns erros, né? E através desses apontamentos a gente pode ir aperfeiçoando. E por último aqui as referências, né? O livro do professor Cláudio Costa Neto, o livro do Feigl, Paste Johnson, Pavia, o clássico livro do Schreiner, né? Diferentes versões que foram utilizadas para obter os procedimentos e também os dados que estão contidos na base de dados do Analor, né? E o próprio livro, um livro brasileiro, né? Soares, Saavedra, Gonçalves e Tavares, né? Classificação espectrométrica
e Química de Compostos Orgânicos. É bem interessante, um livro relativamente recente. E basicamente é isso, tá? Eu espero que esse site ajude vocês a se desenvolver, ou se ainda estão começando na área de química, né? Que possam se interessar em se aprofundar cada vez mais. E qualquer dúvida, né, vocês podem deixar ali nos comentários do vídeo e fazendo perguntas, né, entrando em contato, e a gente vai aperfeiçoando. A ideia desse site é que ele possa nos ajudar a democratizar, né, a divulgação de informação dentro da área de química, né, o que nem sempre é uma coisa tão simples de se fazer, né, porque conteúdos gratuitos cada vez estão mais raros, né, mas espero que seja de bom proveito para todos vocês, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se gostaram do conteúdo, deixem um like, né? Compartilhem e se inscrevam no canal para serem sinalizados cada vez que um novo vídeo estiver sendo publicado nesse canal, ok? Um grande abraço, até a próxima.